Nós já comentamos que na história do Brasil, algumas pessoas de ascendência africana, quando ascendem socialmente, são embranquecidas por eles ou muitas vezes pela sociedade, porque ainda hoje ter ascendência africana vamos dizer assim, é visto de uma forma enviesada, né? Isso é uma prova inconteste do racismo e do preconceito racial no Brasil. Por isso, as várias denominações que são inventadas para os afrodescendentes aqui no Brasil: moreninho, pardo, marrom bombom, mulato, cabra e assim por diante. Então, a partir da postagem de hoje, nós vamos evidenciar alguns sujeitos que ascenderam socialmente na política, nas artes, mas que não foram historicamente reconhecidos como afrodescendentes. Começaremos com Nilo Peçanha. Nilo Peçanha nasceu a 2 de outubro de 1867, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, uma região que naquele tempo era muito forte na produção cafeeira. Era filho de Sebastião de Souza Peçanha, conhecido como Sebastião do Pastel, que atuava como pedreiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire. O casal formou uma família extensa. Nilo tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Durante a primeira infância, cresceu num ambiente rural. Vivia num sítio localizado no atual distrito do Morro do Coco. A família só resolveu sair da propriedade na época escolar dos filhos. Nilo realizou sua formação em instituições prestigiosas e frequentadas pela elite. Primeiro estudou no Colégio Pedro II, escola que levava o nome do imperador e era sempre visitada por ele. O ensino superior foi realizado nas igualmente famosas Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, formando-se na última em 1887. O mundo do rapaz definitivamente se voltava para o convívio com as classes dominantes e economicamente favorecidas do país. Seu matrimônio não fugiu à regra. No dia 6 de dezembro de 1895, ele se casa com Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita. A moça era descendente de famílias da aristocracia de Campos, neta do Visconde de Santa Rita, bisneta do Barão de Muriaé e do primeiro Barão de Santa Rita. Mas a mistura de classes não escapou ao olhar desconfiado da imprensa da sociedade local. Comentava-se com muitas doses de malícia que a moça teria fugido para casar-se com um pobre mulato do Morro do Coco, embora de futuro promissor. Desde então, o jovem seria, com frequência, descrito como mulato, com charges e anedotas, zombando da cor da sua pele. Na década de 1880, participou das campanhas abolicionistas. Em 1888, seu nome estava entre os dos fundadores do Partido Republicano Fluminense. No mesmo ano, voltou para sua cidade natal, onde exerceu a profissão de advogado. Atraído pela política, fundou o Clube Republicano de Campos
e candidatou-se à Câmara dos Deputados do Império em 1889, mas não conseguiu eleger-se. Com o advento da República, Nilo Peçanha elegeu-se deputado do Congresso Constituinte de 1890 a 1891. Sua ascensão política seria ligeira. Em 1903, foi eleito presidente do Estado do Rio de Janeiro. Presidente do Estado equivale ao que hoje nós chamamos de governador. Cargo que permaneceu até 1906, quando o escolheram como vice de Afonso Pena, presidente da República. Nesse ano, seu nome aparece entre os dos signatários do Convênio de Taubaté. Com a morte de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, Nilo Peçanha assumiu a presidência num contexto marcado pela agitação política, as disputas entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, conhecida historicamente na historiografia brasileira como a República do Café com Leite, porque ora elegia-se presidente de Minas, ora elegia-se presidentes de São Paulo. Era dobradinha, né? E a gente sabe que naquela época as eleições eram abertas e funcionava o tal do voto de cabresto. Por isso ficou conhecida como República Velha. Então, os ânimos andavam acirrados, e o que não conformava, alguns não conformavam com essa política que ficava na mão do Estado de Minas e do Estado de São Paulo. Peçanha passou pela Revolta da Chibata, em novembro de 1910, a qual, de alguma maneira, pôde ser considerada uma das primeiras manifestações de descontentamento da Primeira República. A Revolta da Chibata, para não se esquecer, foi uma revolta de segmentos da Marinha brasileira, sobretudo da população negra, que ainda recebia o castigo de ser chicoteados quando cometiam algum erro, relembrando a permanência da escravidão. Aí não podemos esquecer, né, do destaque de João Cândido, negro, que foi um dos líderes da denominada Revolta da Chibata. Nós teremos oportunidade de falar aqui também de João Cândido, trazer um pouco da biografia dele. Mas sigamos com Nilo Peçanha. Entretanto, Nilo Peçanha é também lembrado por criar o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, instituição que antecedeu a FUNAI, assim como é considerado o pai do ensino técnico no Brasil. Em 1912, com o fim do seu mandato, ingressou no Senado e 2 anos depois se reelegeu presidente do Estado do Rio de Janeiro. Renunciou a esse posto em 1917 para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Em 1918, elegeu-se novamente para o Senado Federal. A essa altura, sua vida girava em torno de cargos políticos. Em 1921, candidatou-se à presidência da República pelo movimento Reação Republicana, que pretendia representar uma oposição liberal à política do café com leite, à política do revasamento empreendida até então com sucesso pelas elites mineiras e paulistas. A despeito de contar com o apoio de estados fortes como Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e parte dos militares, não conseguiu vencer a máquina de fazer política de Minas e São Paulo. Ele foi derrotado por Arthur Bernardes em 1º de março de 1922,
Antes mesmo das eleições, tanto o ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca quanto o próprio Peçanha foram implicados no escândalo de cartas falsificadas que gerou imensa repercussão. Nessas correspondências, Nilo Peçanha era chamado pejorativamente, mais uma vez, de mulato. Então vejam que o racismo no Brasil tem essas características. Na hora da competição, na hora do embate, a cor da pele é usada como demérito, como defeito. Não é? É uma forma de desqualificar o oponente. No caso aqui, Nilo Peçanha. No mesmo contexto, Gilberto Freire, ao escrever sobre futebol, aproveitou para provocar Nilo Peçanha. Abre aspas. Disse o sociólogo. O nosso estilo de jogar exprime o mesmo mulatismo de Nilo Peçanha. Foi até hoje a melhor afirmação na arte política. Fecha aspas. Enfim, por mais que o político procurasse evitar falar de seus ancestrais, o tema vinha sempre à baila numa sociedade racista e recém-egressa da escravidão como a brasileira. Também intelectuais negros o acusavam de retocar suas fotografias oficiais, buscando branquear a pele. Abdias do Nascimento, por exemplo, explica que, apesar de sua tez, a sua pele escura, ele, Nilo Peçanha, teria escondido a origem africana. Tanto que a biografia oficial, escrita por um parente de Nilo Peçanha, escrita por Celso Peçanha, nada mencionava sobre o passado familiar e as características físicas do biografado. Os preconceitos impostos pela sociedade levaram o político a negar, mesmo que inconscientemente, a sua própria história. Não se pode dizer que se tratou de um caso isolado, já que na história brasileira, durante muito tempo, o sucesso costumava branquear. Peçanha ocupava o cargo de senador pelo Rio de Janeiro quando morreu em 31 de março de 1924. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo. O nome do município fluminense Nilópolis, fundado em 1947, na região metropolitana do Rio de Janeiro, constitui uma homenagem ao homem público de Campo dos Goitacazes, Nilo Peçanha, e é hoje reconhecido como o primeiro afrodescendente a assumir a presidência da República. Então, esse reconhecimento da ascendência africana de Nilo Peçanha vem no contexto também em que o IBGE hoje considera negro todos aqueles que se autodefinem como preto ou pardo. Então, a categoria mulato está também nesse contexto. Então, nesse sentido, ainda que Nilo Peçanha nem os seus familiares se entendiam afrodescendentes ou negros, eles o eram. Então, dizer hoje que o Brasil é um país mestiço, quando mais de 50% se autodeclara preto ou pardo, é uma falácia. Uma vez que, segundo o IBGE, negro é a somatória daqueles que se auto-identificam como pretos ou pardos. Quer queiram, quer não, nós somos uma nação negra.